Olá, sou o presbítero Oséia, sou da congregação da Vila Nova e neste domingo estaremos comentando sobre a escravidão dos hebreus no Egito. Vou direto para a introdução, que diz: diante do pavor e do medo, Faraó passa a oprimir o povo de Deus que, por 400 anos, viveu sob intensa escravidão. Todo este sofrimento levou o povo de Israel a clamar a Deus por livramento. Vamos lembrar, José na terra de Canaã junto com seus irmãos. José era um grande sonhador e, ao contar o sonho para os seus irmãos, foi vendido como escravo. Chegando no Egito, uma série de eventos o colocou dentro do palácio de Faraó, um faraó semita. Porém, a história do Egito é baseada de várias sucessões de dinastia. E chegou uma dinastia que era este faraó semita, que a história, quem tiver a oportunidade, já conhecia, desde Abraão, o que Deus era com este povo. Se os irmãos tiverem a oportunidade de ler o mapa, se for ver lá no mapa da África, mais ou menos na região do Egito, vai ver o rio Nilo e ele vai desembocar no mar. E ali na delta do Nilo, lá na base onde se embarca no mar, é um terreno fértil. O faraó cedeu aquele terreno para a família de José, com seus irmãos, viver naquela terra ali. Uma terra frutífera, os pastos verdejantes, terra altamente nutrida. E eles cresceram de uma forma muito grande. O seu povo tornou-se maior que o povo do Egito. Coisas inexplicáveis acontecem. Os filhos de Jacó frutificaram e aumentaram muitos, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu dele. Ou seja, este faraó semita, ele veio a falecer, que conhecia José. Veio outra dinastia, que não conhecia o Deus de Israel, nem o que Deus fez com o povo hebreu, nem com José, e nem com o povo egito, naquela época com José. O faraó não queria deixar o povo hebreu à vontade. Ele começou a criar leis severas, instituir impostos, entendeu? E obrigar aquele povo a trabalhar para cobrir suas dívidas. E com o passar do tempo, a escravidão se torna mais intensa. A gente atualmente, embora no Brasil, temos uma certa tranquilidade espiritual. Embora podemos ver que algumas lideranças, alguns governantes, eles incomodados com o povo de Deus, introduzem algumas leis. Mas a história ela conta que a igreja do Senhor, quanto mais ela é perseguida, mais ela cresce. E não é diferente do povo de Israel não, irmãos. Porque quanto mais o povo de Israel é perseguido, mais o povo cresce. Faraó ele instituiu uma ordem terrível para conter aquele crescimento do povo hebreu. Ele instituiu uma ordem que era para matar, as parteiras não deixassem os primogênitos ou filhos homens morrerem. Faraó instituiu uma ordem que matasse os primogênitos e os filhos homens, na verdade, né? Sendo que, se matando os homens, as meninas, as filhas mulheres ficassem solteiras, velhas, e posteriormente, na sua mocidade, elas casariam com os egípcios. Deus sempre tem um plano para o seu povo. As parteiras tementes a Deus não fez isso. O que Faraó fez? Endureceu mais. Ele veio com uma outra estratégia. Em sua última tentativa, Faraó ordenou que os bebês do sexo masculino que nascessem fossem jogados no rio. Ou seja, duas possibilidades poderiam acontecer ali. Os bebês não saberiam nadar, morreriam afogados. Aquele rio possivelmente tinha jacarés. Também poderiam ser comidos por jacarés. Nasceu Moisés. A família de Moisés, com medo de acontecer algo ruim, colocou Moisés num cesto e deixou dentro do rio. Deus sempre tem um plano. A filha de Faraó estava tomando banho no rio. Segundo alguns relatos históricos, ela estava adorando a divindade do Deus do rio Nilo para alcançar a fertilidade. E alcançando a sua fertilidade, ela poderia ter filho. Porém, Deus sempre tem um plano. Veio Moisés boiando no rio, no cestinho. Ela achou um presente do Deus do rio Nilo. Se os irmãos tiverem a oportunidade, é bom que leiam
como é que foi a vida de Moisés. Tem um livro, o Tratado de Oração de John Bunyan, ele fala sobre a oração, de como nós devemos orar. E é interessante que nós não devemos orar para Deus responder, nós devemos orar até Deus responder. Ou seja, devemos insistir nas nossas orações. E foi o que o povo de Israel fez. E toda vez que o povo hebreu buscou ao Senhor e o povo de Israel posteriormente, Deus atendeu às suas orações e deu livramento. Não é diferente com a igreja de hoje. Toda vez que a igreja se propõe a dobrar o joelho e a buscar ao Senhor, insistentemente, eu faço um paralelo, lá quando deu aquela viúva, estava intercedendo a um juiz iníquo, e esse juiz, essa viúva, tanto insistir, ele resolveu atender essa viúva. Só que nós servimos a um Deus justo, ou seja, um justo juiz, e ele atende às nossas orações. Ele não nos abandona. Lembramos que Moisés estava pastoreando as ovelhas de seu sogro. Pastoreando as ovelhas de seu sogro, ele viu uma sarça ardendo. Não é verdade? A sarça ardendo e não se consumia. E ele ouviu uma voz saindo daquela sarça. Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisas santo é. E ele disse, tu queria libertar o povo de Israel. Mas como ele vai libertar o povo de Israel se eu não sei quem foi que me enviou? Aí Deus falou. O Eu Sou enviou para buscar o povo de Israel. Deus nunca abandona o seu povo. Paralelo, Deus nunca abandona a sua igreja. Paralelo, Deus nunca abandona o seu servo. Ou seja, Deus sempre tem um plano. O plano de Deus é perfeito. Ele faz no tempo certo, não acrescenta dores. Devemos orar até Deus responder. Eu lembro quando criança, quando ia para as consagrações junto com a minha mãe, aqui na congregação da Vila Nova, a igreja enchia. Todo mundo buscava o Senhor. Deus operava milagres. Somos testemunhas disso. Quantas vezes oramos a Deus, nosso justo juiz, e Ele atende o seu povo. Tenham todos uma boa escola dominical. Que Deus venha o abençoar grandissimamente. Que estas palavras venham produzir frutos em vossas vidas. Que Deus o abençoe.